Oi galera, tudo bem? Eu sou a professora Eloy Stair, professora da rede, e vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, de altura mediana, com cabelos castanhos longos e lisos. Estou vestindo uma camisa polo azul e atrás de mim tem uma parede e quadro pretos. Estou aqui para o primeiro aulão carioca de 2025 de matemática, voltado para o 5º ano. A gente vai resolver juntos algumas questões de matemática e tirar dúvidas. Então vão chegando, se acomodando, se organizando para a gente começar. E vocês sabem que aqui eu não tô sozinha, não é mesmo? Tem sempre aquele apoio da produção, não é, produção? Isso aí, professora, conta comigo. Quem tiver alguma dúvida, é só mandar as perguntas pelo chat do canal do YouTube que a gente responde na hora. E avisa também da lista de participação, professora. Boa, produção! Essa é para os meus colegas professores. Vocês devem registrar a participação de sua turma no Aulão Carioca. O link para acessar está na descrição desse vídeo e é super importante esse registro, ok? No final desse aulão, a gente vai também disponibilizar um QR Code para vocês acessarem, direto com o seu celular, ok? Fiquem ligados. E quem já está aqui com a gente, produção? Já tem a galera da Escola Municipal Espírito Santo, da Escola Municipal Gonzaga da Gama Filho e da Escola Municipal Bélgica. E eu sei que a galera do CEP Mestre André, da Escola Municipal Joaquim Fontes e da Escola Municipal Padre José de Anchieta também estão por aqui. Então, oi pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu quero todo mundo junto e misturado aqui, prontos para mergulhar nos desafios da matemática que a gente elaborou. E olha quem mais está pronto para o mergulho. A Escola Municipal Miguel Gustavo, o CIEP Doutor Bento Rubião e a Escola Municipal Casemiro de Abreu. Tá todo mundo com a gente? Então cheguem mais, se ajeitem e fiquem ligados nessa dica. A Multirio produziu uma série sobre matemática para o 5º ano. É a série Adoro Problemas. Vale a pena assistir lá no portal da Multirio. Professora, avisa também que no canal da Multirio no YouTube, a galera pode encontrar muitas videoaulas de matemática para o 5º ano. Tem aula de um timaço de professores da nossa rede. Bem lembrado de novo, produção. Viu, gente? Tem muito material de apoio para ajudar vocês nos estudos. E tem também a série Tempo de Estudar Matemática para o 5º ano. É mesmo, professora? É tempo de estudar por aqui também com os estudantes do CIEP Maestro Heitor Villa-Lobos. Então, acho que todo mundo já chegou. Mas antes de começar, uma última dica. Não esqueça que para mandar as dúvidas, você precisa estar inscrito no canal da Multirio no YouTube. É só clicar no botão inscrever-se logo aqui abaixo do vídeo. Então, tá na hora de começar. Calma aí, professora. Pede pro pessoal que quiser fazer posts do aulão para usar a nossa hashtag. Boa, produção. É a hashtag do Aulão Carioca. Tudo junto, pessoal. Aulão Carioca, tudo junto. Mas postem só depois que voltarem para casa, combinado? Então vamos começar. Vamos para a primeira questão? Carlos estava organizando seu álbum de figurinhas. As páginas do álbum de Carlos seguem um padrão de organização retangular. Observe na figura abaixo uma representação dessa organização. De acordo com essa figura, qual é a quantidade máxima de figurinhas que Carlos pode colocar nessa página do álbum? Alternativa A, 17. Alternativa B, 18. Alternativa C, 55. E alternativa D, 72. Mas vamos conversar? Tem uma dica muito importante nessa questão. Para a gente pensar nessa organização de figurinhas do Carlos, tem algo que está escrito lá no enunciado que ajuda a gente a pensar. É a organização retangular desse álbum. Então eu vou apoiar vocês aqui e a gente vai fazer cada detalhe dessa questão juntos. Vamos lá? Quem está comigo nessa? Então já pega o papel e o lápis, ou pega a sua caneta e vamos juntos. Carlos estava organizando seu álbum de figurinhas. As páginas do álbum de Carlos seguem um padrão de organização retangular. Observe, na figura abaixo, uma representação dessa organização. De acordo com essa figura, qual é a quantidade máxima de figurinhas que Carlos pode colocar nesta página do álbum? Alternativa A, 17. Alternativa B, 18. Alternativa C, 55. E a alternativa D, 72. Então, agora vamos resolver juntos? Tem algo muito importante aqui na questão que ajuda a gente a entender como resolvê-la.
ele dá dica, ele diz: Carlos está organizando numa organização retangular. E é essa parte que a gente não pode esquecer. Eu vou até marcar aqui. Organização retangular. A organização retangular, ela é excelente para nos ajudar a resolver diversos problemas da vida. Imagine que, para além de resolver as figurinhas do álbum do Carlos, a gente precisasse, por exemplo, pensar como vamos organizar as cadeiras na sala para todos os estudantes, pensar na organização de um evento, pensar em coisas que a gente precisa organizar, muitas coisas. E é nisso que a gente vai pensar agora. Imagine que eu poderia agora olhar para esse álbum de figurinhas e completá-lo desenhando várias figurinhas aqui. E eu ficaria até amanhã fazendo isso. Imagina quantas figurinhas eu teria que desenhar. Então, a gente vai fazer isso de uma maneira muito mais rápida, prática e que vai te ajudar depois na sua vida. Nós vamos resolver com um cálculo. Então, agora a gente vai selecionar algumas informações bem importantes que estão aqui na questão e que ajudam a gente a fazer esse cálculo. Vamos ver junto comigo? Aqui a gente tem, na vertical, as figurinhas que o Carlos já colocou. Vamos ver quantas figurinhas são? Então, conta junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 figurinhas. Eu vou anotar aqui o número 6, ele é muito importante. Não se esqueça dele. Agora vamos olhar para horizontal. Veja aqui junto comigo. Quantas figurinhas o Carlos colocou nessa disposição? Então, já contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 figurinhas. Vamos guardar esse número também, 12. Esses números vão ajudar a gente a fazer o nosso cálculo agora. E essa é que é a parte importante e a parte mais divertida dessa questão. Nós vamos resolver essa questão fazendo um cálculo de multiplicação. Por que a gente vai fazer isso? Olha aqui para a imagem de novo. Para eu completar toda essa imagem, eu preciso repetir várias vezes a mesma quantidade de figurinhas. Pegou essa? Essa dica é muito importante. Toda vez que eu falo de multiplicação, eu não estou falando de repetir várias vezes a mesma quantidade. É exatamente o que o Carlos está fazendo aqui nessa organização retangular do álbum de figurinhas dele. Então, agora é simples e você vai fazer esse cálculo junto comigo. Eu vou pegar as 12 figurinhas que eu tinha lá na minha horizontal. E agora eu vou multiplicá-las 6 vezes. E por que o número 6? Porque eu tenho 6 figurinhas aqui organizadas na minha parte vertical. É quantas vezes eu vou repetir esse número 12? Então, vamos fazer esse cálculo junto comigo? Eu tenho certeza que você vai fazer daí. Então, agora, começando aqui pelas unidades, eu vou fazer 6 vezes o número 2. Eu tenho certeza que você acertou. É isso mesmo, 12. Então, eu coloco o meu 2 aqui na unidade, mas eu não posso esquecer de reservar a minha dezena. Então, vou colocar aqui em cima. Vou circular, que é para eu não esquecer dela. Então, agora eu vou para a dezena. 6 vezes uma dezena. Então, essa é muito fácil. Eu vou ter 6 dezenas. Opa, peraí, eu não posso esquecer da dezena que eu reservei lá em cima. O que eu vou fazer? Eu vou adicioná-la. Então, é isso mesmo, eu tenho 7 dezenas. Fiquei com o número 72. Agora, vamos olhar lá para as nossas alternativas. Será que a gente vai encontrar esse número lá? Alternativa A, 17. Alternativa B, 18. Alternativa C, 55. E a alternativa D, 72. Finalmente, encontramos o nosso número. Então, marque essa junto comigo. Tenho certeza que você acertou. Agora, vamos para a nossa próxima questão? Questão 2. Uma fábrica produziu 1.160 brinquedos e precisa empacotá-los em caixas. Se cada caixa pode conter 5 brinquedos, quantas caixas são necessárias para embalar todos os brinquedos? Alternativa A, 232. Alternativa B, 322. Alternativa C, 1.155. E alternativa D, 1.165. Agora, a gente precisa olhar bem para essa questão e pensar sobre ela.
A fábrica produziu um total de 1.160 brinquedos. Vou marcar esse número. Esse número é bem importante. Marque aí também. Só que a fábrica precisa empacotá-los em caixas. E nessas caixas só vão caber 5 brinquedos. Imagina se a gente fosse organizar agora esses brinquedos realmente em caixas. A gente ficaria aqui distribuindo esses brinquedos em muitas caixas. Imagina um número grandão desse. 1.160 brinquedos. Em cada caixa só cabem 5 brinquedos. A gente desenharia muitas caixas para dar conta desse número gigante. Mas tem uma outra forma de fazer. Claro que essa forma fica mais fácil. Mas se você pensou em desenhar as caixas e distribuir os brinquedos, você não está errado nessa. A ideia é justamente essa. Quando a gente fala de divisão, a gente está falando de divisão em partes iguais. E é o que a gente precisa fazer. Mas para facilitar tudo isso e a gente poder fazer com qualquer número, a gente vai usar um cálculo, que é o cálculo de divisão. E eu vou precisar fazer esse cálculo lá no quadro e vou te convidar para fazer isso junto comigo. Então, vamos lá? Então, agora vamos fazer esse cálculo aqui no quadro. Então, pega seu papel, pega seu lápis e faça junto comigo. Vamos escrever primeiro o número 1.160. Ok? Escreveu aí no seu papel? Agora eu vou precisar dividir 1.160 por 5, porque eu só posso ter 5 brinquedos em cada caixa. E agora eu preciso descobrir quantas caixas, afinal de contas, eu vou precisar. Então é muito importante agora você ter atenção. Como que eu começo a realizar esse cálculo? Eu sempre vou começar a realizar esse cálculo deste lado aqui. É isso mesmo. Eu começo aqui na frente do número. E aí eu vou olhar se esse número é possível de eu dividir pelo meu divisor. Então aqui o meu divisor é 5. Se eu pegar o número 1, que é o primeiro, 1, eu já consigo dividir em 5 partes? Lembra, eu falei que divisão são 5 partes iguais. Então eu consigo dividir 1 em 5 partes iguais? Não será possível. Então eu vou pegar o número que está do lado. Aqui, ó. Vou pegar o número 11. Agora, com o número 11, eu já consigo dividir em 5 partes iguais? Quantas vezes cabe o número 5 dentro do número 11? Eu tenho certeza que você já pensou aí junto comigo que são 2 vezes. É isso mesmo. Então, aqui, ó, dentro do número 11, eu consigo ter o número 5 2 vezes, porque 2 vezes o 5 dá 10. Eu vou até escrever aqui do lado. 2 vezes o 5, nós vamos ter 10. Mas veja, 10 apenas? Nosso número não era 11? Então, eu preciso saber o que eu vou precisar fazer com o que sobra. Então, aqui, ó, do 11, eu vou tirar 10. Então, aqui, de 1, eu vou tirar 0, continuo com 1. De 1, eu tiro 1, 0. Então, agora, o que eu vou fazer com esse resto? Isso é muito fácil, eu tenho certeza que você já fez aí na minha frente. Eu vou pegar o número que está imediatamente ao lado. É isso mesmo, vou pegar o número 6. E olha só, eu fiquei com o número 16. E agora você vai fazer isso muito mais rápido. Já fizemos o primeiro, já sabemos que 2 vezes o 5, nós temos 10. Então, dentro do número 16, eu tenho o número 5 3 vezes. É isso mesmo, você já fez aí que eu tenho certeza. Então, eu tenho o número 5 3 vezes dentro do número 16. Mas eu preciso fazer a conta para saber se eu estou certa mesmo. Então, 3 vezes o 5, eu vou ter 15. Eu tenho certeza que você acertou essa. E agora eu vou fazer o mesmo processo, porque afinal o meu número era 16. Então, eu vou trazer o 15 para cá. E aí eu vou subtrair novamente. Então, de 6, eu vou retirar 5 e vai sobrar 1. De 1, eu vou retirar 1 e não vai sobrar nada. Então, eu boto o 0. Veja que novamente sobrou um resto aqui. Mas ainda tem um outro número aqui para descer. Então, eu vou trazer esse 0 aqui para baixo, do ladinho do 1. E aí eu tenho o número 10 e ficou muito fácil. Afinal de contas, nós já sabemos que 2 vezes o 5 vai dar 10. Então, essa foi facílima. Eu vou ter aqui, dentro do 10, o 5 2 vezes. Então, 2 vezes o 5, eu vou ter
10. Vou subtrair novamente. E aí ficou fácil demais. De 0 eu tiro 0, continuo com 0. De 1 eu vou tirar 1 e aí não sobra mais nada. Veja, terminei a minha conta. Ufa, essa foi um pouquinho mais demorada, mas eu tenho certeza que você acertou. Eu achei o número 232. Agora vamos conferir junto comigo? Será que tem esse número lá nas nossas alternativas? Vamos relembrar? Alternativa A, 232. Caramba! Nós já acertamos de primeira. 232. Alternativa A, marque aí junto comigo. E aí, pessoal, como estão se saindo até aqui? Acho que só tem gente ficando craque em matemática por aqui, hein, produção? Eu também acho, professora. E não esquece de falar da participação do Instituto Helena Antipoff. É mesmo, produção. Olha que luxo, pessoal. Esse aulão carioca está mais inclusivo e conta com a tradução para Libras feita pelas intérpretes de Libras do Instituto Helena Antipoff. Muito obrigada pela parceria. E eu quero saber se já tem comentários sobre as questões pelo chat. Será, professora? Se eu fosse você, eu dava uma olhadinha no celular. Ih, vou ver aqui. Será que já tem dúvidas? Como será que a galera tá se saindo por aí? E tem um monte de gente ligadinho aqui. Ó, a gente já tem o pessoal da Escola Municipal Dom Meirado, tem o pessoal da Coronel José Gomes Moreira, da 8ª CRE que tá on, e tem o pessoal da Valdir Franco, da 8ª CRE também. 8ª CRE ligadinha, hein? E aí, produção? Eu acho que a gente já podia seguir para a próxima questão, hein, professora? O que você acha? Eu acho que dá pra gente para a próxima questão. Então, vamos para a próxima questão. Observe na figura abaixo a representação da posição de Dandara na escola em que estuda. Dandara precisa ir à 3ª sala à sua direita. Em qual sala ela precisa ir? Alternativa A, sala 6. Alternativa B, sala 1. Alternativa C, sala 2. E alternativa D, sala 7. Vamos observar aqui? Vem junto comigo. A gente precisa olhar bem para essa imagem. Todas as dicas que a gente precisa para resolver essa questão estão na imagem. Veja, a Dandara precisa se deslocar pela escola. Então, ela precisa sair do ponto onde ela está e chegar até o seu destino final, que é a 3ª sala à sua direita. E tem um modo muito interessante da gente fazer isso e acertar, que é o mais importante. Imagine que você é a Dandara e que você está ali exatamente no mesmo ponto que a Dandara. Assim vai ficar mais fácil para você trazer tudo isso aí, ó, dentro da sua cabeça e acertar o lugar onde Dandara precisa chegar. Então vamos olhar para a imagem? Mas não esqueça, imagine que você é a Dandara nessa imagem, ok? Então vamos junto comigo? Olhando aqui na imagem, a gente tem a Dandara, vou fazer um círculo aqui para você ver onde ela está. E a gente precisa alcançar a 3ª sala à direita de Dandara. Então agora, como você já imaginou aqui na sua cabeça que você é a Dandara, você precisa saber qual é o seu lado direito e qual é o seu lado esquerdo. Tem uma maneira que é mais fácil da gente lembrar. Pensa junto comigo. Qual é a mãozinha que você usa para escrever? Eu escrevo com a minha mão direita. Então, sempre que eu quero lembrar qual é o meu lado direito, eu lembro da mão que eu escrevo e fica muito mais fácil acertar. Se você escreve com a mão esquerda, então você faz a mesma coisa, mas lembrando do lado esquerdo, ok? Então, agora eu vou olhar aqui imaginando que eu sou a Dandara, tá bom? Não posso esquecer desse detalhe. E aí, como eu vou me deslocar para chegar à 3ª sala à direita? Então, ó, a Dandara tá fazendo aqui, ó, o caminho. Estou marcando aqui, ó, indo para frente. E eu já descobri quais são as salas que estão à direita da Dandara, que é a minha direita também. Então, aqui eu tenho sala 4, sala 5, sala 6 e sala 7. Marcou aí junto comigo? É importante que você vá pensando aí em como resolver a sua questão e fazendo as suas anotações. Isso ajuda muito a gente a chegar no resultado final. E o resultado certo, que é isso que a gente deseja, não é verdade? Então, aqui eu tenho a primeira sala que está à direita de Dandara, é a sala 4. Mas é essa que eu preciso? Não. Eu preciso da 3ª sala. Então, a sala 4 é a primeira.
A sala 5 é a segunda. E eu preciso da terceira, a sala 6. Então, aqui eu vou completar o caminho da Dandara, que é esse que ela precisa fazer. Ela precisa chegar até a sala 6. Vamos ver se tem isso lá nas alternativas? Alternativa A. Essa foi muito fácil. A primeira é a sala 6. Eu tenho certeza que você acertou essa junto comigo. Agora vamos para a próxima questão? Questão número 4. Observe novamente a representação da posição de Dandara na escola em que estuda. Agora, ela precisa ir à última sala à sua esquerda. Em qual sala Dandara precisa ir? Alternativa A, sala 6. Alternativa B, sala 3. Alternativa C, sala 2. E alternativa D, sala 7. Lembra que eu já te dei a dica na questão anterior e eu tenho certeza que você guardou ela. A gente vai imaginar aqui dentro da nossa cabeça que nós somos a Dandara e a gente vai fazer esse deslocamento junto com a Dandara. E essa ficou fácil porque é a mesma imagem da questão anterior. Vamos olhar para ela? A gente não pode esquecer de um detalhe que é importante. Antes, a gente estava indo para a direita, mas agora a gente está indo para o outro lado, a gente está indo para a esquerda. E isso é muito importante. A gente tem que ter atenção nisso quando a gente olhar para a figura. Então, vamos olhar para a figura aqui junto comigo. Vou marcar novamente a Dandara para a gente não se perder de onde a Dandara está. Agora, a gente precisa ir para a última sala à esquerda de Dandara. Então, eu vou aqui, ó, lembrar de qual é o lado esquerdo e aí vou fazer todo o caminho da Dandara. Mas é a última sala. Então, vamos olhar aqui no lado esquerdo quais são as salas que eu vou encontrar nesse lado. Então, aqui eu tenho a secretaria, eu tenho a sala 1, tenho a sala 2 e tenho a sala 3. A Dandara precisa caminhar para chegar até a última sala, ou seja, a sala 3. Vamos completar aqui o percurso da Dandara. E aí ela chegou aqui, ó, no final, que é a sala 3, o destino final da Dandara. Vamos olhar se tem isso lá nas alternativas? Alternativa A, sala 6. Alternativa B, sala 3. Encontramos a nossa resposta. Eu tenho certeza que você acertou essa junto comigo. Olha, pessoal, eu tô sentindo uma energia tão bacana nesse aulão carioca hoje. Fala sério, vocês estão bombando, hein? É ou não é, produção? É sim, professora. Dá uma olhada aí nas perguntas, nas mensagens da galera. Vamos ver que eu acho que já chegou a mensagem. E olha, chegou muita coisa aqui no chat. A gente tem o pessoal do 5º ano da Escola Municipal José Pedro Varela que está vibrando com o aulão. Vocês vibram daí e a gente vibra daqui. Então, um super beijo para a Escola Municipal José Pedro Varela. O pessoal da Escola Municipal Professor Felipe Santiago também está com pergunta aqui que é importante. E eu acho importante a gente rever esse tópico que ficou aí um pouquinho duvidoso. Então, vamos voltar lá para o nosso item, para a nossa questão, para a gente responder essa pergunta importantíssima. Será que se a gente olhar aqui para a nossa imagem e fizer um cálculo direto de multiplicação, a gente já resolve essa questão? Carlos precisava organizar. E aí, o padrão que ele utiliza é a organização retangular. E é aí que está a dica, e ela é super especial, a gente tem que prestar atenção nela. Por que a gente usa um padrão de organização retangular? É justamente para facilitar esse processo. Então, vamos imaginar que toda vez que a gente tivesse que organizar alguma coisa, a gente fosse contando ali cadeira por cadeira de um auditório, cadeira por cadeira de uma sala, por exemplo. Então, a organização retangular é para facilitar esse processo. E facilita como? Justamente quando a gente faz esse cálculo de multiplicação direto. Então, não tem problema nenhum a gente fazer esse processo. O que a gente precisa ter atenção é fazer a contagem correta para a gente poder fazer o nosso cálculo. Então, como seria? A gente contaria aqui as figurinhas da vertical. E aí, vamos contar junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 figurinhas. E aí, eu preciso anotar. E agora, eu vou contar as figurinhas que estão ali na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. E anoto também esse número. Depois que eu conseguir fazer essa contagem corretamente, aí sim eu vou fazer o meu cálculo de multiplicação de forma direta e vou obter o resultado, e esse cálculo a gente já fez juntos. E aí, galera, será que vocês estão ligadinhos com a gente? Será que a gente já pode passar para a nossa próxima questão? Eu acho que sim, hein, professora? Vamos lá? Então, vamos para a próxima questão. O gráfico abaixo mostra o número de ingressos vendidos para um espetáculo de teatro em 5 dias da semana. De acordo com esse gráfico, quantos ingressos foram vendidos a mais na sexta-feira do que na segunda-feira? Alternativa A, 50. Alternativa B, 70. Alternativa C, 30. E alternativa D, 40. Então, agora a gente precisa ter bastante atenção, porque além de prestar atenção nesses números todos, a gente precisa analisar quais são as informações que esse gráfico está dando para a gente. E tem algumas dicas importantes aí no texto. Vamos voltar lá no texto para fazer essas marcações junto comigo? Pega seu lápis e vamos marcar. Olha só, lá na questão está dizendo que o gráfico mostra o número de ingressos vendidos, que é o que eu vou precisar calcular lá no final. Quantos ingressos foram vendidos? Lembra? Estava isso lá na pergunta. Vou marcar aqui também. Ó. Então, a gente precisa localizar aqui no nosso gráfico onde é que eu encontro essas informações do número de ingressos que foram vendidos. A gente precisa olhar atentamente quais são as informações que o gráfico nos dá. Se a gente olhar para a linha horizontal do gráfico, a gente encontra os dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Mas tem um detalhe importante aqui na pergunta. Ele está me pedindo a diferença entre os ingressos que foram vendidos na sexta-feira e na segunda. Então, veja, quantos ingressos foram vendidos a mais na sexta-feira do que na segunda? Então, eu preciso olhar para esses dias da semana especificamente lá no gráfico. Vamos voltar para o gráfico? Aqui na segunda-feira, se a gente acompanhar essa coluna, da segunda-feira a gente chega até o número 40. Então, a gente sabe que na segunda-feira foram vendidos 40 ingressos. Mas a gente ainda precisa saber quantos ingressos foram vendidos no outro dia da semana, a sexta-feira. Vamos fazer a mesma coisa? Pega o seu lápis e faz junto comigo. Então, acompanhando aqui a coluna da sexta-feira, a gente vai chegar até o número 70. Guardou bem esses dois números? 40 da segunda-feira e 70 da sexta-feira. Para a gente descobrir quantos ingressos foram vendidos a mais na sexta-feira do que na segunda, a gente vai precisar fazer um cálculo, porque a gente precisa encontrar a diferença entre esses dois números. A diferença entre o número 70 e o número 40. Para isso, eu vou fazer a conta lá no quadro e você vai fazer no seu caderno junto comigo. Vamos lá? Então, aqui eu vou anotar o número de ingressos que foram vendidos na sexta-feira. 70 ingressos. Anotou aí no seu caderno? Agora, eu vou anotar o número de ingressos que foram vendidos na segunda-feira. 40 ingressos. Anotou aí no seu caderno também? Agora eu preciso calcular a diferença entre esses dois números. Qual é o cálculo que eu uso para fazer isso? Isso mesmo, eu tenho certeza que você falou a subtração. Então, agora eu vou realizar essa subtração e você vai fazer aí junto comigo. Eu começo sempre a calcular aqui pelas unidades. Então, aqui na casa das unidades eu tenho 0 e 0. Então, de 0, quando eu retiro 0, eu continuo com 0. Fez aí? Acompanha esse cálculo junto comigo, hein? Agora, aqui na casa das dezenas, veja bem, eu tenho 7 dezenas e 4 dezenas. Então, de 7 dezenas, quando eu retiro 4, vão sobrar 3 dezenas. Eu tenho certeza que você encontrou o número 30 junto comigo. Vamos voltar agora para conferir lá as nossas alternativas? Vamos lá? Voltando aqui para as nossas alternativas, vamos ver se a gente encontra aqui o número
30. Afinal, foi esse número que nós encontramos no cálculo. Alternativa A, 50. Bom, ainda não é o meu número. Alternativa B, 70. Também não é o meu número. Alternativa C, 30. Que bom, finalmente encontramos. Marca aí junto comigo que eu tenho certeza que você encontrou. Essa foi fácil. Vamos agora para a próxima questão? Vamos juntos. Observe o número apresentado no quadro abaixo. 5.950. Uma decomposição desse número está representada em alternativa A, 500 mais 90 mais 5. Alternativa B, 5.000 mais 900 mais 50. Alternativa C, 5.000 mais 90 mais 5. E alternativa D, 5.000 mais 900 mais 5. Para resolver essa questão, a gente precisa lembrar de algo muito importante e que a gente sempre usa nas nossas aulas de matemática. É o quadro valor de lugar. Quando eu quero saber como eu vou decompor o número, ou até mesmo para compor o número, quanto que valem aqueles algarismos ali no número, uma ajuda muito importante é colocar esse número dentro do quadro valor de lugar. Para fazer isso, eu vou usar o apoio lá do meu quadro e você usa o do seu caderno aí. Vamos fazer juntos? Para isso, eu vou colocar o meu número aqui no quadro. 5.950. É esse número grandão mesmo. Mas vai ficar fácil. A gente vai colocar agora ele dentro do quadro valor de lugar e vocês vão ver que tudo vai ficar bem molezinha. Faz aí junto comigo. Pega o seu caderno, o seu lápis e escreve junto comigo. Vou desenhar aqui o meu quadro. Você vai fazer um melhor aí no seu caderno. Vamos observar cada parte desse número. Aqui, onde está o algarismo 0, é a casa da unidade. Onde eu tenho o meu algarismo 5, é a casa das dezenas. Onde eu tenho o meu algarismo 9, é a centena. E aqui, no meu outro algarismo 5, é a unidade de milhar. Vocês vão ver que com isso tudo fica muito mais fácil. Porque agora, olhando para o quadro valor de lugar, eu consigo ver exatamente quanto vale cada algarismo dentro desse número grandão, que é o 5.950. Aqui nesse número, a gente tem 2 vezes o algarismo 5. Então, veja, é muito importante a gente saber qual é a posição que esse algarismo está para a gente entender quanto que ele vale no número. Isso é muito importante e faz muita diferença na hora de resolver a nossa questão. Veja, quando o algarismo 5 está aqui ó, na unidade de milhar, quer dizer que ele vale 5.000. Agora, eu preciso fazer a mesma coisa olhando para os outros algarismos. Então, veja, o algarismo 9 ele está na casa das centenas. Então, ele vale 900. Agora, eu tenho 5 novamente, mas ele está aqui ó, na casa das dezenas. Então, ele vale 50. E olhando aqui para a unidade, eu tenho apenas o algarismo 0. Eu poderia até colocar ele aqui, mas não precisa. E aí eu consegui encontrar como que é a decomposição desse número. Isso é muito importante, pois se eu tivesse o meu número decomposto, eu poderia fazer o inverso, compor esse número usando o quadro valor de lugar. A dica é a mesma, independente se a questão é compor ou decompor. Guarda essa informação que isso é muito importante. Afinal, você pode encontrar uma outra questão parecida com essa. Agora eu preciso olhar lá para as minhas alternativas. Será que em alguma das alternativas eu vou encontrar 5.000 mais 900 mais 50? Vamos conferir comigo? Então, olhando aqui para as nossas alternativas, eu tenho na minha alternativa A 500 mais 90 mais 5. Foi isso que eu encontrei analisando o meu número? Não foi. Vamos olhar para a alternativa B? Na alternativa B, eu tenho 5.000 mais 900 mais 50. Opa, encontrei o que eu estava procurando.
É isso mesmo. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Marca aí junto comigo, eu tenho certeza que você acertou essa. Pessoal, a participação de vocês me deixa tão feliz. E é para ficar feliz mesmo, viu, professora? Porque a galera tá mandando muito bem. Olha só as mensagens. Isso, tá bom demais. Vamos ver aqui. E tem muita gente participando, produção. Ó, a Escola Municipal Eugênia Dutra está participando, presente no aulão. Escola Sandra Pires também presente no aulão e agradecendo que agora eles sabem fazer conta de divisão. Gostei, hein? É isso aí, todo mundo junto e misturado aqui no aulão carioca. José Pedro Varela ainda continua ligadinha. A Escola Municipal Edgar, a terceira CRE, também está ligadinha. E a Escola Padre José de Anchieta acompanhando a gente aqui no aulão carioca. Mas, ó, tem mensagem aqui de dúvida chegando na área. E a dúvida é importante. A dúvida é sobre nossa questão 5, sobre o a mais. Aquele a mais que gera tantos questionamentos aí na nossa cabeça. Porque, afinal, quando a gente ouve a mais, qual é o cálculo que a gente precisa fazer? E aí é bem importante a gente prestar atenção no que ele está indicando. E, na verdade, ele está indicando ali uma diferença. Mas vamos voltar lá na questão 5 para a gente perceber essa diferença. Aqui na questão 5, a gente tem um gráfico. E nesse gráfico, a gente vai precisar encontrar algumas informações e a gente já verificou que são as informações de segunda-feira e a informação de sexta-feira. Mas preste atenção na pergunta. De acordo com esse gráfico, quantos ingressos foram vendidos a mais na sexta-feira do que na segunda? Então, ele está pedindo uma diferença entre o número de ingressos vendidos em um dia e o outro. E aí, a gente sabe que na sexta-feira foram vendidos 70 ingressos, enquanto na segunda-feira foram vendidos apenas 40. Então, a gente precisa encontrar a diferença entre esses dois números. Por mais que tenha essa palavrinha a mais, se eu fizer um cálculo aqui de adição, somar esses dois números, eu vou encontrar a diferença? Não. E é por isso que toda vez que eu encontro a mais em um problema, na verdade, eu preciso fazer um cálculo de subtração. É isso que eu preciso guardar na minha cabeça. A mais quer dizer que é a diferença. E quando a gente tem a diferença, a gente está falando de uma continha de subtração. Guarda essa dica aí que ela é preciosa e ela vai te ajudar no futuro. Então, agora que a gente já pegou essa dica super especial, será que dá pra gente passar para a próxima questão? Eu acho que sim. Vamos lá? Então, vamos para a próxima questão. Questão número 7. Carlos tinha 72 figurinhas. Ao dividi-las igualmente entre 9 amigos, cada amigo recebeu 8 figurinhas. Observe a sentença matemática que representa a operação realizada por Carlos. 72 dividido por 9 igual a 8. Uma igualdade que tem a operação inversa à apresentada é, alternativa A, 9 mais 8 igual a 17. Alternativa B, 72 dividido por 8 igual a 9. Alternativa C, 8 vezes 9 igual a 72. E alternativa D, 72 menos 8 igual a 64. Aqui nessa questão tem alguns detalhes muito importantes que ajudam a gente a entender como que a gente vai encontrar essa operação inversa. Marca isso, que isso é bem importante, operação inversa. Veja, ele deu o total de figurinhas que Carlos tinha, 72 figurinhas. Depois ele disse que Carlos dividiu essa quantidade total, 72, igualmente entre seus 9 amigos. Marca aí também, 9 amigos. E aí, cada amigo recebeu, depois dessa divisão, 8 figurinhas. Marca aí também, 8 figurinhas. Marcou junto comigo? Agora a gente precisa entender onde cada informação dessa está aparecendo na sentença, para a gente também conseguir fazer o processo contrário, que é a operação inversa. Ele já deu o cálculo realizado, a gente precisa entender como cada uma dessas informações se encaixou aí. Então acompanha junto comigo para não se perder. O total de figurinha de Carlos, 72, foi dividido igualmente entre 9 amigos. Então aqui eu estou marcando também o 9.
E aí, depois que realizou essa divisão, é que nós encontramos o resultado 8. Então, agora a gente consegue perceber quantas vezes o número 9 coube aqui dentro do 72. E foram 8 vezes. Assim, fica muito mais fácil a gente realizar a operação inversa. Veja que eu falei a palavra vezes. Então, quantas vezes cabe? E isso ajuda a gente a entender como que a gente vai fazer esse processo agora. Se dentro do número 72, a gente já sabe quantas vezes o número 9 cabe lá dentro, que são 8 vezes, eu consigo representar essa igualdade. Então, 8 vezes o número 9, eu vou encontrar o número total de figurinhas novamente, 72. Assim fica muito mais fácil. A gente vai olhar agora novamente para as nossas alternativas e observar em qual delas eu vou encontrar essa sentença aí que representa a minha operação inversa. Então, a alternativa A, 9 mais 8 igual a 17. É a mesma operação que a gente encontrou? Ainda não. Alternativa B, 72 dividido por 8 igual a 9. Veja, foi uma divisão novamente. Não é essa a nossa operação inversa. Alternativa C, 8 vezes o 9 igual a 72. Agora sim nós encontramos a nossa resposta. A operação inversa da divisão será sempre uma multiplicação. Guarda essa dica que ela é importante. Não apenas para essa questão, mas para outras. E eu tenho certeza que você acertou junto comigo. Então, reforçando, resposta correta, letra C. Pessoal, chegou mais uma dúvida aqui quentinha pra gente. Ó, é sobre a questão 6. Por que o zero não conta para decomposição? Então, vamos voltar lá na nossa questão 6 para a gente observar. O número que a gente está aqui fazendo a decomposição é o número 5.950. Esse é o número. E aí, quando a gente vai fazer a decomposição desse número, a gente tem que observar se aparece o algarismo zero. E aí, qual é o detalhe do algarismo zero? Não é que ele não conte, mas a gente tem que observar como que isso funciona no nosso dia a dia. No dia a dia, se eu tiver um número como, por exemplo, o 10 ou o número 20, eu vou falar apenas essa dezena cheia, né? O 10, o 20. Eu não fico falando ali, repetindo e falando quantas unidades, porque eu tenho 0 unidades. Diferente se eu tivesse o número 11. Aí sim, eu tenho uma unidade que eu preciso falar, eu preciso dizer que ela existe. E aí eu falo o número 11, que é uma dezena e mais uma unidade. Mas aqui no nosso número é o 5.950. Quando eu vou fazer a decomposição dele, eu vou ter 5 unidades de milhar, então eu tenho 5.000, eu tenho 900, que são 9 centenas, e eu tenho 50, que são 5 dezenas. Eu poderia dizer também aqui que são 0 unidades, mas neste caso, a gente não tinha nenhuma alternativa ali que continha 0 unidades. Mas a gente também poderia ter. Então, na verdade, o zero conta. Só que a gente só não precisa colocá-lo ali na decomposição. E aí, será que essa dúvida foi respondida? Eu acho que foi, professora, mas infelizmente eu tenho que falar uma coisa. O nosso tempo está acabando. Ai, não acredito, produção. Não acredito que o tempo está acabando. Pessoal, o nosso aulão carioca de matemática, infelizmente, ele vai ficando por aqui. Mas ele só foi tão incrível por causa da participação de vocês. Só de vocês, né? Só da galera das escolas. Ai, calma, produção. Eu já ia agradecer a você também. E valeu aí pelo seu apoio, né? De nada, professora. Obrigada às turmas da Escola Municipal Espírito Santo, da Gonzaga da Gama Filho e da Padre José de Anchieta. Valeu pela presença também da Escola Municipal Bélgica, da Joaquim Fontes e do CIEP Mestre André. É isso aí, produção. E por fim, galera da Escola Municipal Miguel Gustavo da Casimiro de Abreu, essa quase não saiu. Miguel Gustavo... Da Casimiro de Abreu. Isso. E o pessoal dos CIEPs Maestro Heitor Villa Lobos e Doutor Bento Rubião.
A gente espera que vocês tenham curtido esse aulão e obrigada também ao pessoal do Instituto Helena Antipoff, que fez a tradução em Libras dessa aula. Professora, fala da lista de participação. Pois é, caros professores, essa daí é para vocês. Não esqueçam de registrar a participação da sua turma nesse aulão. Vocês podem acessar a lista de duas maneiras, pelo link que está aqui na descrição do vídeo, ou então vocês podem esperar o fim da transmissão, porque a gente vai deixar um QR Code na tela para vocês apontarem a câmera do celular e acessarem direto a lista, ok? Professora, aqui no roteiro indica que você ainda tem mais dica para dar. Vai com calma e dá essa dica aí. Ah, calma, produção. Eu vou dar essas super dicas. Galera, estude o material das trilhas. Lá vocês encontram várias questões como essas do aulão. E no portal da Multirio e no canal da Multirio no YouTube, vocês irão encontrar mais videoaulas e as séries Adoro Problemas e Tempo de Estudar Matemática, feitas para o 5º ano. Vão lá, assistam, tirem suas dúvidas e estudem para ficar cada vez mais feras na matemática. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!